te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença.
Graça e paz, irmãos. Amém. Olha nós aqui de novo para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Vamos ter o nosso tempo de oração nesse momento, colocar nossas vidas diante do Senhor. Nós vamos ter mais uma jornada sobre o tema esperança, mas queremos continuar orando, né, pelos enfermos, em especial pelo pai de Emanuele, né, o seu Nelito. Nós vamos pedir a Deus que visite aquele quarto de UTI onde ele está entubado. Não é Covid, né, problemas renais, coronário. Então nós vamos orar para que o Senhor visite a vida daquele homem, visite também aqueles que estão enfermos na nossa igreja. Quero me lembrar também da mãe de Cláudia, né, de Nelson. Ela está também com problema sério de circulação, né? Olha quantas enfermidades que não são Covid, né? E está no hospital, na fila, esperando para fazer uma amputação de um dedo, né? E está lá até agora e ninguém consegue resolver isso. Então nós vamos orar para que Deus abra as portas e traga uma solução para a vida de Cláudia, para a mãe de Cláudia, para seu Nelito, pai de Emanuele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento especial. Ó Deus, nós queremos orar ao Senhor nesta hora e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de Nelito ali naquele quarto de hospital. Deus, nós repreendemos todo espírito de morte que quer agir, quer ceifar aquela vida. Nós declaramos a vitória do Senhor naquele local, Deus. Abençoa, repreende toda ação maligna, Senhor. Põe os teus anjos ali naquela UTI, naquele hospital. Deus, toca, Senhor, os órgãos de Nelito, aqueles órgãos que estão enfraquecidos, enfermos. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que põe os teus anjos poderosos ali, que toda a miríade de anjos possa estar ali naquele hospital, naquele quarto, para trazer vida. Derrama o bálsamo de Gileade sobre a vida de Nelito agora, Pai. Nós clamamos ao Senhor, nós declaramos a vitória do Senhor sobre a vida dele. Deus, nós queremos também pedir ao Senhor neste momento que o Senhor esteja agindo sobre a vida da mãe de Cláudia, Senhor, no hospital ainda, espera de fazer essa cirurgia do pé, do dedo, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor haja com providência, levanta médicos, ó Pai, levanta pessoas para fazer isso. Nós pedimos ao Senhor agora a tua bênção sobre a vida de Cláudia, sustenta a tua filha, Pai, dá graça a ela, Senhor, abençoa a vida de Nelson também, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando a vida dos teus filhos. Pai, fala conosco através da tua palavra nesta hora. Nós precisamos ouvir a tua voz. Usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor haja de maneira poderosa sobre a minha vida, Senhor, e que eu seja instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Repreende toda ingerência do maligno, Senhor, nesse dia, nessa hora. Ó Deus, e que eu venha ser, Senhor, uma verdadeira melodia dos céus, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O tema de hoje é a esperança que supera as provações. E essa vai ser a parte 1, a parte 2 nós vamos estar falando domingo. Vamos ler 1 Pedro 4, né? 1 Pedro 4, 12 e 13. 1 Pedro 4, 12 e 13, né? Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Amém? Vamos desenvolver e vamos aprender um pouco o que Deus tem a falar sobre essa esperança que supera as provações. Irmãos, primeiro que Pedro dirige-se aos cristãos que estão passando por tais circunstâncias desesperadoras, né? Ele fala lá no verso 12, amados, não se surpreendam com as provações, né, de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pedro traz uma palavra a essas pessoas. Pedro vai trabalhando a vida dessas pessoas de uma forma muito especial,
e, e assim dizendo, né, e trazendo sobre eles essa percepção do que está acontecendo. Então, que não deve de maneira nenhuma haver surpresa diante do que estão passando. Havia uma perseguição feroz, havia uma luta feroz ali acontecendo, e Pedro, ele se dirige a esses cristãos que estão sofrendo dentro dessa situação. Uma outra coisa também, Pedro aconselha sobre como lidar com tais provações. Olha o que ele diz: pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada, né? Então, Pedro agora traz um conselho. Antes, Pedro se dirige aos cristãos, e agora Pedro está trazendo um conselho sobre como lidar com as provações. Pedro não foi o último, né, apóstolo a escrever aos cristãos que eles eram estranhos e alienígenas em terra estranha. Pedro não foi o último a falar sobre isso, né? Nós tivemos o caso de Tiago, né, que ele relata também um pouco, né, desse assunto, desse princípio, que às vezes a gente está vivendo numa terra estranha e como estranhos também, como alienígenas, né? E as pessoas têm que nos ver dessa forma. Olha que coisa interessante, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? Então, preste atenção nesses versículos todos que a gente leu. Primeiro, Pedro, ele traz, né, ele se dirige aos cristãos que estão passando por luta, e ele traz a questão das circunstâncias, né? Uma circunstância desesperadora que esses crentes estão passando. E Pedro se dirige a ele dizendo: olha, não se surpreendam, né, com as provações de fogo ardente que vocês estão passando. Depois Pedro aconselha como lidar. Ele diz assim: pelo contrário, alegre-se, pois essas provações se tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. E aí a gente vê, irmãos, que esse princípio de Pedro também já está arraigado na Bíblia em outros textos, como o de Tiago, que a gente acabou de ler. Então, o que é que acontece? Passando aí o slide. Nos versos de Tiago, podemos aprender 4 características das provações. E eu quero falar sobre as 4 características dessas provações em cima do texto de Tiago, certo? A gente vai dar um breakzinho agora em Pedro e nós vamos ver o que é que Tiago está falando dessas 4 características. Primeira, é comum que os cristãos tenham provações. Amém? Isso é muito comum. Irmãos, eu só estou na introdução, viu? É muito comum que os cristãos tenham provações. Nunca permita que alguém diga a você, e não ouse dizer isso a ninguém, que quando uma pessoa se torna cristã, suas provações terminam. Você já ouviu isso? Ah, quando você se tornar crente, tudo vai mudar, você não vai ter mais luta, você não vai ter... Não, irmão, isso é só na glória. A Bíblia diz que esse estado de não ter mais lágrimas, não sentir mais dor, não é só na glória, né? Então, assim, a gente não pode ter a percepção disso. Então, todo cristão, toda pessoa que se converteu, que está na presença de Deus, ele tem que passar por provação. É necessário, é importante. Pastor, que loucura é essa? É verdade, né? Não pense que você está na igreja para se ver livre de problema. Não pense que você se converteu e agora você não vai ter mais problema em casa, no trabalho. Não, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações. Então, nunca permita que alguém diga a você: olha, você agora está livre de luta. Não, né? Nós estamos com a eternidade, e na eternidade não haverá lágrimas, não haverá dor. É diferente, mas ainda somos peregrinos
rumo à eternidade. Estamos indo para a nossa morada final, nosso condomínio. Não é verdade? Então, isso é uma realidade daquilo que a gente vive e a gente precisa ter consciência sobre isso. A segunda coisa, as provações vêm em várias categorias, né? E é interessante, irmãos, que a gente não percebe isso. As provações vêm, né? Elas podem ser físicas, não é verdade? As provações podem ser físicas, né? Você pode ter um problema físico e você ser provado ali, você ser, né, ferido naquela área. As provações podem ser emocionais. Quantas pessoas passam provas emocionais que não conseguem às vezes suportar e que são naquela prova, e toda vez que tem a prova a pessoa é reprovada e a pessoa entra dentro de uma percepção de carne, não consegue santificar Jesus dentro daquela prova emocional. Talvez para mim a mais difícil de todas as provas para quem vive isso é emocional, porque mexe com o interior da pessoa. Às vezes a pessoa está dizendo que está tudo bem, mas o interior está fervilhando. A terceira prova, elas podem ser financeiras. Essa daí eu vivi, né? É a prova de você não conseguir administrar, não conseguir organizar a vida, não conseguir viver com o que ganha. Então, quando você recebe o seu salário, você cai numa prova, você cai dentro de uma percepção de vida. Então, isso é de suma importância que você diga assim: meu Deus, agora eu vou aprender a viver com o que eu ganho, eu vou aprender a administrar o que eu ganho. E isso é uma prova para quem tem problema, para quem tem sido provado e quem é provado nessa área. Então você precisa ser aprovado. Nas relações interpessoais, pessoas que não conseguem viver com outras pessoas, pessoas que não conseguem, irmãos, compartilhar com outras pessoas, pessoas que não conseguem ter entendimento com outras pessoas. Então, isso também é muito complicado, né? Isso é muito desastroso dentro desse processo. Então, o que é que a gente precisa dentro desse entendimento? A gente precisa entender que tem pessoas difíceis, tem pessoas que estão crescendo, tem pessoas, irmãos, que estão no nível espiritual melhor do que o nosso. Então, você precisa aprender a passar pelas provas interpessoais e as provas espirituais, ataques demoníacos, situações malignas, e você está passando ataques, você está sendo perseguido espiritualmente. Isso também é possível acontecer. Então a gente viu aí que as provas podem ser físicas, emocionais, né, financeiras, interpessoais, questões com pessoas, seja na família, fora da família, espirituais, não é verdade? Provas espirituais. Mas as provas podem, né, chegar a qualquer hora ou em qualquer época. Ela não tem, irmãos, hora para chegar. A prova pode chegar agora, pode chegar em qualquer época, em qualquer momento. Nós precisamos estar preparados. Guarde bem, eu quero que você guarde bem esse ponto aí. Diga assim: olha, eu preciso estar preparado para a prova. Irmãos, esse conceito é o que eu sempre falo a vocês. É o conceito de quem está numa sala de aula, né? E o professor chegou e disse assim: hoje é teste. Já viu? Quem já viveu isso? Quando o professor dizia hoje é prova, uma prova relâmpago, uma prova, um teste, irmãos, a gente ficava estupefato. Mas professor, como é que pode? Ele disse: não, eu disse que a qualquer hora podia ter prova. Irmãos, a mesma coisa, a prova chega em qualquer hora e em qualquer momento. A prova pode vir de repente, como um acidente de carro, né? Ou uma catástrofe natural. A prova pode ser prolongada, né? Como um caso judicial no Brasil, né? Que demora anos para se julgar, né? Ou uma doença duradoura. Uma doença duradoura. Então, a prova pode ser muito prolongada, irmãos. Tem gente que passa a prova e diz: meu Deus, parece que não para. Eu vou passar a minha vida inteira vivendo essa prova. Não é assim, irmãos, que tem coisas na minha vida que eu digo: meu Deus, não vai mudar.
Tem coisas que eu vivo que eu digo, meu Deus, eu vou continuar, vou para a glória vivendo essa prova. Não é assim que a gente vive muitas vezes. Não é assim que você às vezes tem situações na sua vida, seja de ordem física, emocional, financeira, interpessoal, espiritual, que você diz, meu Deus, eu não consigo resolver isso. Irmãos, é incrível como isso realmente nos abate. A prova pode ser pública ou muito particular, né? Então, assim, de questões públicas ou particulares. Eu posso ter algo que outras pessoas podem saber, mas eu posso ter uma prova, irmãos, que só eu e Deus sabemos o que estamos passando. A prova pode estar diretamente relacionada ao nosso próprio pecado ou ao pecado de outros, ou não está relacionada a pecado algum. Então, a prova ela pode vir, ela pode estar de várias maneiras e de várias formas. Então, nós vimos, né, que a primeira coisa que Tiago nos fala de característica, que a prova é comum, né, é comum que os cristãos tenham. A segunda, que as provações têm várias categorias, nós vimos aí. Mas a terceira diz o seguinte: as provações colocam a nossa fé à prova, né? Isso aqui é fantástico. A provação coloca a sua fé à prova. Não importa a fonte ou a intensidade do sofrimento. Existe algo nesse sofrimento, em Deus, que simplifica a vida e leva-nos de volta ao básico. Deus tem um plano e um propósito para tudo, e esses pensamentos nos dão esperança, além das provações. Irmãos, nós falamos isso, se eu não me engano, na terceira ou quarta pregação da série, né, que nós precisamos ter esperança além das lutas, né, além das dificuldades. Então, Deus quer que, e a gente viu isso a semana passada, Deus quer que a gente simplifique. Quando a gente está passando luta, você não pode estar preso a coisas, detalhes, você tem que ir no que é o básico. E agora, irmãos, a gente tem visto que Deus tem um plano e um propósito para tudo. E esses pensamentos nos dão esperança, além das provações. O que é que isso está dizendo aqui? Que quando eu entendo que Deus tem um propósito para tudo, até quando eu sou provado, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito. Então isso vai me fazer o quê? Me desesperar que Deus tem um propósito? Não. Você não deve estar desesperado. Você deve ter, na verdade, agora esperança que o que você está vivendo, seja de longo prazo ou de curto prazo, seja na área física, emocional, financeira, o que você está vivendo, a Bíblia diz que Deus tem propósitos. Descanse no propósito de Deus, descanse naquilo que Deus tem lhe dito nesses dias. Então é importante que eu e você saibamos que a luta ela pode ser árdua, mas o que conforta o meu coração é entender que Deus está nesse negócio, mesmo que seja uma luta muito dura. Deus está nesse negócio, Deus está trabalhando em nosso favor, e aí o nosso coração descansa. Aí o meu coração descansa. Aí é que você volta a ter esperança no meio da luta, de dizer: eu não vou abandonar, eu não vou fugir, eu não vou me deprimir, eu não vou me lançar ao léu, eu vou me permitir a cada dia estar na presença de Deus. Irmãos, isso para a gente é importantíssimo. Não abra mão daquilo que Deus tem colocado, porque você tem passado luta, quem sabe na sua família, quem sabe você passa luta financeira, quem sabe você tem uma doença que o médico disse que é incurável. Eu quero lhe dizer que as tuas provas, Deus tem propósito. Deus tem propósito nas tuas provas. E isso é que nos dá esperança. A esperança não é um médico, a esperança não é a família mudar, a esperança não é de alguém dizer que vai acontecer, não, a esperança é você ter um entendimento de que há propósito nas tuas provas e que Deus está agindo nesse propósito. Isso para a gente é tudo, isso para a gente é que nos dá a verdadeira esperança. A quarta característica, voltada para o texto de Tiago: sem as provações
não poderia haver maturidade. Irmãos, que coisa fantástica. Sem as provações, irmãos, não poderia haver maturidade. Não pode existir. Você acha que viver com maturidade, viver como alguém maduro é viver sem provas? Tiago mostra, irmãos, que enfrentamos provações, né? Que possamos nos tornar perfeitos, para que possamos nos tornar perfeitos, completos. É isso que diz lá o verso 4 de Tiago, né? Ele traz essa percepção, dizendo que é necessário que ele cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhes falte. Irmãos, é isso que Deus espera de mim e de você. Se você quer ser um crente maduro, aprenda, entenda que Deus tem um propósito na sua prova. Pastor, mas é difícil, eu tenho anos vivendo isso e não muda. Pastor, mas irmãos, o maior problema da provação somos nós, que não queremos aceitar e ter o entendimento e a fé de que Deus está agindo, que Deus está lhe treinando, que Deus está lhe maturando para um propósito muito maior. Então nós estamos sendo maturados através da prova, irmãos. Nós estamos pegando experiência, maturidade, traquejo, para que um dia possamos ajudar a outros. É difícil, pastor? Não vou dizer que é fácil, é algo que às vezes parece que a gente quer fugir, é verdade, mas não fuja. O que vai trazer esperança e consolo ao seu coração é de que Deus tem um propósito, você vai poder ver o que Deus tem na sua vida. Irmãos, quantos soldados no período, né, de recrutamento, está ali, eles saem daquele processo de recrutamento porque não aguentam e deixam de participar, deixam de ser, né, um soldado formado. Abre mão, né? Quantas pessoas que vai fazer uma graduação de uma patente para outra, abre mão porque não aguenta a prova. E é isso que Deus está nos dizendo nesse momento. Olha o que você está passando, olha o que você está vivendo, olha como você está caminhando. É difícil, é complicado, mas Deus está lhe amadurecendo, Deus está lhe preparando, Deus está forjando em você um caráter. Você precisa passar pela prova glorificando, santificando ao Senhor. Você precisa passar pela prova de uma forma diferente. Irmãos, e isso é obra perfeita da paciência. E é engraçado que essa expressão, irmãos, dessa obra perfeita da paciência, é algo que tem que dizer para mim e você o seguinte: quando eu estou vivendo esse processo de prova e sendo maturado, isso não é da noite para o dia. Ah, seria bom se eu fosse crente e no outro dia já estivesse aqui maduro. Irmãos, olha, eu quero... Não. Essa maturação é uma obra de paciência. É você colocar um tijolinho a cada dia. É um aprendizado. Interessante que ontem, né? Ontem nós tivemos o grupo pequeno e nós estudando e foi ministrado que Deus faz as coisas pouco a pouco. Sabe para quê? Para que não venha o nosso orgulho se exaltar. Deus vai fazendo, tem um hábito de fazer pouco a pouco. Olha, para que a fera do orgulho não se exalte.
Você está entendendo que Deus, às vezes, Ele vai pegar uma prova e vai lhe maturar, Ele vai trabalhar paciência em uma prova, Ele vai trabalhar maledicência. Nessa mesma prova você vai ser trabalhado na questão da violência, nessa mesma prova você vai ser trabalhado na questão da submissão. Uma prova só e Deus vai trabalhando. Nessa mesma prova Deus vai trabalhar a sua fé, nessa mesma prova Deus vai trabalhar sua autoestima. Olha, irmãos, quantas coisas Deus está fazendo e você está sucumbindo por não aceitar, não entender o propósito de Deus, por não entender que Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Veja só, eu sei que você sofre, eu sei que você tem dito, meu Deus, isso não passa. Uma vez conversando com um casal, ele disse, pastor, eu já não aguento mais. Entra ano e sai ano, as coisas não mudam. As coisas não mudam. E eu quero lhe desafiar, você que tem vivido esse tipo de prova que parece ser causticante. O que vai confortar o seu coração é que Deus tem um propósito. Esqueça a prova e olhe o propósito. Deus está nesse negócio. Deus está a maturar a sua vida. Deus está lhe envolvendo de uma forma poderosa. Deus está lhe pegando e dizendo assim, olha, eu vou trabalhar com você, irmãos. O que Deus fez com José foi maturar. Deus não pegou José, deu um sonho e já tornou governador do Egito. Deus viu que José era imaturo e José passou, irmãos, pelo poço. José passou pela mão dos ismaelitas. José passou pela casa de Potifar. José passou pela prisão até chegar onde Deus queria. Mas José tinha algo que eu e você estamos demorando de entender. José entendia em tudo, José sabia que Deus era com ele. Nós não alcançaremos maturidade sem provações. Nós não alcançaremos um nível de espiritualidade sem provações. As provas são necessárias. Irmãos, por que Deus não mudou a cabeça de José? Seria tão bom, né? Olha, José, eu lhe dei um sonho e já vou mudar sua... Não, Deus treina para usar. Deus prepara para usar, e sabe, Ele prepara com as coisas loucas desse mundo. Tem coisas que acontecem que a gente não entende, mas diga, tem propósito de Deus. Tem propósito de Deus. É isso que Deus quer, que a gente comece a ter o entendimento, o amadurecimento das coisas. É difícil entender que Deus escolhe alguém, mas esse alguém está passando luta na família. É difícil entender que Deus chamou alguém, mas esse alguém tem lutas emocionais. Irmãos, quantas pessoas na igreja vivendo lutas emocionais e não entende que Deus tem um propósito. É tempo de maturação, é tempo de propósito. Dizer, Senhor, eu creio nisso. Isso é obra de paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Deixe Deus agir. Irmãos, às vezes demora. Às vezes é prolongado. Às vezes é doído. Mas o Senhor está trabalhando. O Senhor está agindo pela minha vida e pela sua vida. O Senhor está nos lapidando. O Senhor está nos burilando. Está preparando para usar o vaso que Ele quer usar. Mudando aí o nosso slide, diz assim, geralmente quando passamos pelo desconforto do sofrimento ou a dificuldade, nós tentamos abreviar nossas provações, colocando um fim delas, não é verdade? Quantas vezes eu fugi de provas? Quantas vezes, irmãos, eu abandonei projetos e sonhos porque eu não queria ser confrontado ou confrontar ninguém? Quantas vezes eu dissimulei para fugir das situações, fugir dos problemas, das dificuldades? Meus queridos, é assim que a gente vive como crente. Se a família está em dificuldade, a gente some. Se a dificuldade é no ministério, a gente some.
Quantas vezes a gente tem vivido isso? Meus irmãos, é importante que a gente tenha essa definição, que a gente venha entender o que está acontecendo. Sabe, você agora pode estar pensando, dizendo o seguinte: eu quero abandonar isso. Eu quero abrir mão disso aqui. Olha, fulano ali é uma prova na minha vida, eu vou isolar aquela pessoa. É assim que a gente vive. A gente tenta abreviar as provações, a gente tenta mudar o curso das provações, mas eu quero dizer que você não vai conseguir. Você vai sair dessa, vai fugir, e Deus vai lhe encontrar lá, porque Deus tem o desejo de lhe treinar. Enquanto você não for aprovado, você não muda de nível. Enquanto você não aceitar o que Deus está fazendo e viver a prova total ao máximo, você não chegará onde Deus quer. Você está pensando que está chegando porque se livrou da prova? Você está parado. Você está parado. Olha só o que diz: é por meio de tudo isso que o Senhor remodelou Pedro para ser um homem de eficiência poderosa. Irmãos, é muito lindo tudo isso, né? Foi por meio dessa visão de provação que Deus, voltando agora ao texto de Pedro, que Deus remodelou Pedro. Deus está remodelando a minha vida e a sua vida. Quando a gente entende o que é a provação, Deus está nos remodelando, irmãos, e nos tornando homens e mulheres de eficiência. Nós não seremos pessoas eficientes, nós não seremos pessoas produtivas, se não nos permitirmos ser remodelados pelo Senhor. A atitude que a gente tem de fugir das provas não nos faz crescer. Parece que você está tendo vantagem, mas você está trilhando um caminho da imaturidade. A prova é dura, a prova mexe com o nosso emocional, a prova mexe no interior, a prova mexe com o físico. Mas nós precisamos viver isso para ser remodelados. É uma luta constante da minha carne, dizendo: eu não quero essa remodelação, eu não quero esse confronto com esse pecado que eu tinha, eu não quero viver esse confronto, eu não quero mais passar por isso. E você foge quando Deus está dizendo a você: é necessário ser provado para que você seja aprovado. Do outro lado, Simão, hesitante, impulsivo, excessivamente zeloso, foi quebrantado e transformado e renascendo como Pedro, a pedra. Irmão, você entendeu por que Deus chamou Pedro, né? Teu nome agora não é mais Cefas, é Pedro, pedra. Irmãos, por causa disso, ele viveu perseguições. Pedro foi tratado, Pedro foi moído, irmãos. E hoje, quando você lê a carta, Pedro escrevendo para os irmãos e animando e dizendo: olha, vocês podem. Irmãos, Deus quer fazer isso comigo e com você. Preste atenção no que está acontecendo. Parece que é algo que você está só, parece que você está vivendo abandonado, que Deus esqueceu, mas Deus está lhe provando para que você se torne forte. Deus está lhe remodelando para que você se torne um homem ou uma mulher de fé, que você se torne uma pessoa encorajadora para outros. Que esse medo que há na sua vida caia por terra, que essa impulsividade seja agora transformado, irmãos, em resistência à obra de Deus. Pedro nos ensina duas coisas. E eu quero, nesse momento, trabalhar uma, e no domingo nós vamos trabalhar outra.
Beber uma águazinha. A primeira é como reagir diante das provas. Nós trouxemos o primeiro, né, na introdução, os versículos de Pedro, depois falamos de Tiago, não é verdade? E aí trouxemos a realidade de Pedro, né, dessa visão que Pedro tinha, e estamos trabalhando agora o texto de Pedro. E Pedro nos ensina duas coisas. A primeira nós vamos ver hoje, quarta-feira, e a segunda, domingo, né? Então vamos ver a primeira. Como reagir, né? Como você reage diante da prova? Você poderia me dizer, quando você está ali, você sabe que você tem um pavio curto e você vê alguém que mexeu, né, pisou no seu calo, como você reage diante dessa prova? Ou quem sabe você é uma pessoa inquieta, uma pessoa e alguém disse a você para ficar quieto, ou algo aconteceu na sua vida que lhe machuca, como você reage? Coisas e situações, pessoas que você tem vivido prova, como você reage? Olha o que Pedro nos fala. Nós devemos, irmãos, reagir não se surpreendendo. Não se surpreenda. É mesmo, pastor? É? Quando a prova vier, não fique surpreendidos. Olha o que ele diz no verso 12. Amados, não se surpreenda com o quê? Com as provações. Nossa primeira reação a uma prova costuma ser a surpresa. Quando a coisa acontece, a gente diz, não acredito que isso está acontecendo. De repente a casa está tranquila e aí algum membro da família comete algo, irmãos, absurdo, bizarro. A tendência natural é a gente chorar e dizer assim, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. E quantas vezes eu fiz isso? Eu não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida, eu não acredito, Senhor, que isso está acontecendo na minha casa, eu não acredito que está acontecendo na minha família. A gente tem esse hábito de se surpreender e Pedro diz, não se surpreendam com as provações. Elas são naturais, elas fazem parte do nosso crescimento. O crente maduro, ele vai entender que as provas fazem parte. Então Pedro está dizendo, não se surpreenda, fique tranquilo. Irmãos, é igual um aluno que está na sala e quando ele recebe a prova, ele fica tremendo, se surpreendido, ali ele já perdeu. Ali ele já perdeu a noção da prova, porque o nervoso foi tão grande e ele termina tirando zero. Mas o aluno que está preparado e dizendo, olha, ele pode a qualquer dia fazer a prova, ele se prepara e quando a prova vem não há surpresa. E você como crente precisa ter isso na sua cabeça. Você não pode ficar surpreendido com as provações, irmãos. Não fique achando que você foi pego. Não, você tem que se preparar para entender que o que está acontecendo tem propósito de Deus na sua vida. O que está acontecendo é Deus agindo. É Deus agindo e você precisa ter isso muito claro. Não se surpreenda quando as provas vierem. Pedro traz isso. Como é que eu vou reagir diante das provas? Eu não vou me surpreender, eu não vou, irmãos, ficar pasmos, eu não vou ficar desesperado. Eu preciso ter o entendimento de que Deus tem um propósito nisso aí e que chegou a hora de crescer. Quando a prova vier, você vai dizer, chegou a hora de crescer. Você que está vivendo prova, diz, olha, eu estou crescendo, Deus está me dando a oportunidade de crescer. Olha, o que está acontecendo é propósito de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Abra o seu coração, rasgue o seu coração para que Deus trabalhe na sua vida. A segunda coisa que Pedro dentro, né, ele nos fala, irmãos, né, primeiro é reagir, né, como reagir, ele falando não se surpreender, e a outra coisa, alegrai-vos. Dentro da reação, ele fala de não se surpreender e outra de se alegrar. Não seria nem a segunda coisa aí está dentro da reação. Então a primeira coisa
é não se surpreender. E a segunda coisa é alegrar. Como você vai enfrentar, reagir diante da prova, não se surpreendendo, e a outra coisa, alegrando-se. Alegre-se. Pastor, talvez você que me ouve pode perguntar, estamos falando de prova ardente, e o senhor e você vem me dizendo para eu me alegrar? Não é estranho, irmãos? Não é estranho? Você pode estar questionando isso. Pastor, você não sabe o que é que eu vivo? Você não sabe a minha luta, você não sabe a minha dor, você não sabe como eu tenho passado. Você não sabe as dificuldades que eu tenho vivido na minha vida. Você está pedindo para eu reagir sem se surpreender, e agora está pedindo para eu me alegrar, reagir com alegria. Como pode ser isso, pastor? Na verdade, irmãos, eu não estou dizendo isso. Deus está dizendo, né, para alegrar-se. Preste atenção, não sou eu que estou lhe dizendo isso, mas Deus está lhe dizendo, olha, alegre-se. Olha o que diz o verso 13. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. Irmãos queridos, não sou eu, é Deus. A alegria não é pela luta, a alegria é de você se tornar participante desse sofrimento de Cristo, de você se tornar participante do que tem acontecido dentro disso tudo. Então nós precisamos, irmãos, ter empatia, caminhar dentro da presença de Deus. Nós precisamos viver essa realidade. Eu não me alegro por causa da luta, eu me alegro porque eu me torno participante. Irmãos, o sentimento que eu tenho é que eu teria o desejo de entrar, para jogar em um time de futebol, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse era o meu desejo, então eu vou lutar e tal. Então o que é que acontece? E aí um dia esse time está jogando e está perdendo o jogo, né? Ou está sendo atacado. Esse time está sendo atacado. E alguém olha para mim e diz assim, olha, você quer participar disso aqui? Eu digo, quero. Mas mesmo o time estando sendo atacado, você quer participar? Eu digo, quero. Por que você quer participar? Eu vou responder, porque eu quero me tornar participante desse time. O ataque, as provas, irmãos, é que menos importa. A alegria do crente é se tornar participante dos sofrimentos, daquilo que Cristo viveu. Você ter na sua marca e dizer, eu pude sentir um milésimo, uma fatia bem íntima, bem pequena daquilo que ele viveu. Isso para mim é uma honra. É isso que você e eu devemos nos alegrar. Quando a prova vier, não tem negócio de surpresa, não tem negócio de dizer, meu Deus, mas o que é que está acontecendo? Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Não é tempo de ficar surpreendido. Quando a prova vier, você não vai tomar como surpresa, e você tem que ter no seu coração alegria. Pela prova, pastor, não, porque você está se tornando participante do sofrimento de Cristo. E aí, irmãos, Tiago expressa isso de outra maneira, de uma forma bem interessante. Volta a Tiago de novo. Meus irmãos, olha o que Tiago diz. Olha como o princípio é o mesmo de Tiago e Pedro. Considerem motivo de quê? De grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Qualquer tipo de provação. Considerem motivo de grande alegria. Sabe por quê, irmãos? E eu vou responder alguns porquês agora. Por que as provações permitem que tenhamos uma associação íntima? E eu quero que você entenda isso nessa hora, com Cristo. Né? As provações permitem isso.
que eu e você quer ter intimidade com o Senhor? Você quer ter uma associação íntima com Cristo? Veja a propósito na sua prova e glorifique o nome do Senhor. Você quer ter intimidade, você quer viver isso com o Senhor? Veja a propósito. Irmãos, é isso que Deus espera, e se suportamos fielmente, receberemos uma recompensa futura. Se suportamos fielmente, nós vamos viver isso de uma forma graciosa, poderosa. É engraçado isso a cada dia, né? É engraçado isso, porque às vezes a gente vê a aprovação como algo ruim. Pode ser ruim aos nossos olhos, mas a propósito de Deus. E a Bíblia diz que ela vai permitir eu ter essa associação íntima com Cristo. E se a gente anda, né, de uma forma especial, graciosa, a gente vai ter como caminhar dentro disso. A gente vai ter como viver dentro disso. Irmãos, quantas pessoas não entendem essa realidade? Quantas pessoas não entendem essa intimidade? Abre mão. Mas eu quero dizer que as provas, elas permitem que tenhamos essa associação. Uma outra coisa, olha aí o que diz Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que ressuscitou. Se você quer conhecer e quer experimentar do poder que ressuscitou, você tem que morrer. Você não pode experimentar o poder da ressurreição se você não morrer para si mesmo. Se você não passar pela prova, e a prova muitas vezes mata o nosso eu. E ele diz, quero sofrer com ele participando da sua morte. Tiago 1,12 diz, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz é aquele que suporta. Meus irmãos, você tem suportado com paciência as provações? Não é fácil. E aqui fala das duas coisas, né? A prova que Deus libera e a tentação que o diabo impõe. A Bíblia diz que é tempo de paciência. A Bíblia diz, como eu falei, que a prova quando vem, irmãos, ela é um ato de paciência, ela não é de vez, ela não vai ser não, ela vai trabalhar o nosso eu, o nosso caráter. Ela vai trabalhar a nossa vida. Não é tempo de você ficar impaciente, desesperado. Não é tempo de você achar que as coisas não vão andar no seu caminho, que vai viver fora do seu propósito. Não é tempo disso. Feliz é aquele que suporta. Suporta. Preste atenção comigo. Preste atenção que Deus está lhe dizendo nesse momento. A prova veio. A Bíblia diz que você tem que suportar com paciência. Suporte. Há necessidade de você aguentar. Deus está dizendo a você, aguente. É para o seu bem, eu tenho um propósito nessa prova. Eu estou trabalhando no seu caráter. Eu estou tirando coisas da sua vida. Eu estou lhe humilhando para que você entenda que você vai ser exaltado um dia.
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará, diz a palavra do Senhor. Você não precisa estar preocupado com a humilhação, com a prova. Você precisa se alegrar no Senhor, entender que Deus tem propósito e que o Senhor vai fazer o que lhe prometeu. É tempo de crescimento, irmãos, é tempo de ser amadurecido. Suporte. Olhe para a pessoa que talvez seja do seu lado, escreva aí no chat: eu vou suportar. Eu vou suportar. E eu vou suportar, não é vivendo com maledicência, não é resmungando, não é me chateando. A Bíblia diz que devemos suportar com paciência. Ouça o que Deus está lhe dizendo agora. Suporte. Eu sei que você está ouvindo essa palavra. Você está vivendo dias de prova no seu casamento, na sua vida, junto, quem sabe, no trabalho, na sua vida financeira. E Deus está dizendo a você: suporte com paciência. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O terceiro porquê, aliás, o segundo porquê: as provações nos oferecem ao menos, preste atenção, as provações nos oferecem ao menos um relance da magnitude do sofrimento de Cristo por nós. Para que você entenda só um relance do que Jesus sofreu por mim e por você. Só um relance. Ó, sabe o que é relance? Você olhou e um piscar de olho do que Cristo sofreu por mim e por você. Então, irmãos, é algo que traz sobre nós, né? Assim, entender esse motivo dessa alegria, de estarmos passando por qualquer tipo de provação, é algo que traz sobre nós esse propósito, essa visão. E eu quero finalizar nessa noite. As provações tornam-se meio para um objetivo maior. Eu quero que você entenda isso. E olhe qual é o objetivo maior da provação: um relacionamento mais profundo com Cristo na terra e uma recompensa maior no céu. Você pode repetir isso comigo? O propósito da minha prova é que eu tenha um relacionamento mais profundo com Cristo aqui na terra e uma recompensa maior no céu. Você entendeu? Você vai abrir mão da sua prova. Você vai fugir, você vai se maldizer, você vai esperar com impaciência. Olha o que Deus está tratando com você neste momento. Deus está dizendo para mim e para você que há uma necessidade sobre isso. Qual é, pastor, então? As provações tornam-se um meio para um objetivo. Que objetivo maior é esse, pastor? O que é que o objetivo maior, irmãos, das provações? É um relacionamento mais íntimo, profundo com Cristo. Irmãos, é em tempo de provações que a gente chora. É em tempo de provações que a gente confia. É em tempo que a gente busca ao Senhor às madrugadas. A gente sai, irmãos, como no deserto, e dizendo: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. É em tempo de prova que a gente se quebranta, a gente reconhece o erro, a gente reconhece o quanto fomos orgulhosos, prepotentes. Deus está dizendo: isso aí se torna um relacionamento íntimo. Não é hora de se maldizer, não é hora de se levantar com palavras duras. Deus está querendo que você entenda que há algo maior, há um objetivo muito grande no meio das provas. Um profundo relacionamento na terra e uma recompensa maior no céu. Olha o que diz esse texto: nós não conhecemos tal comunhão se não formos o quê? Testados. Não vamos, irmãos, viver esse relacionamento, essa comunhão íntima, se a gente não passar pela prova. Não iremos, esqueça.
É utopia você achar que você é bonzinho e que você nunca foi atingido por nada, que você está bem e que quando vem uma coisa você abandona aquilo. É utopia viver dessa forma. Eu e você não vamos de maneira nenhuma conhecer essa tal comunhão profunda se não formos testados. Eu quero lhe dizer agora para você que está vivendo dias de provações, Deus está lhe dando a oportunidade de você ter uma comunhão profunda com Ele. Deus está lhe dando uma oportunidade de você mergulhar na presença de Deus. Deus está lhe dando a oportunidade de você poder conhecer ao Senhor de uma forma mais íntima. Você não está entendendo isso? Isso é tudo para aquele que um dia entregou a vida a Cristo. É um desejo do nosso coração conhecer mais e mais o Senhor. E Deus, quando você declara isso, eu quero lhe conhecer mais e mais, Deus não está falando de bonança. Deus está dizendo, se você quer me conhecer, você vai conhecer a minha cruz, você vai conhecer o meu sofrimento, você vai conhecer a minha alegria. E nós não podemos abrir mão disso. Cresça na presença do Senhor. Tenha a visão de Deus para a sua vida. Seja maduro ao ponto de reconhecer que Deus tem propósito na sua vida. Para de murmurar, para de se queixar, para de ficar contando aos outros. Deus quer ouvir a tua voz. Está chegando a hora, irmãos, de vivermos essa maturidade. E eu quero trazer um exemplo, né? Caso você não esteja ainda convencido de que as provações podem trazer alegria, eu quero lhe trazer um exemplo. Atos 5, 41, 42 diz: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres. Preste atenção. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Irmãos, eles tinham sido açoitados, eles foram humilhados, mas quando eles saíram dali, eles ficaram alegres. Foi pelos açoites? Não. Foi pela humilhação? Não. Porque eles foram considerados dignos. Irmãos, eu quero ser considerado digno, não é estando dentro de uma igreja, pregando bonito, ou cantando, dançando. Eu quero ser considerado digno quando eu passar pela provação e disser, olha, eu sei que Deus está nesse negócio, eu decido esperar com paciência, eu decido suportar com paciência a minha luta, a minha dor. Não pode haver dignidade, você não pode ter comunhão com Deus simplesmente só porque prega, canta, pula, dança. Você tem que ter comunhão com Deus no momento do sofrimento e dizer, Senhor, eu sei quem Tu és. Esses homens não permitiam que a sua prova ardente lhes roubasse a alegria ou impedisse o objetivo deles. Os discípulos não permitiam isso, ainda que fossem açoitados, ainda que fossem esbofeteados. Eles estavam vivendo dias de perseguição, mas eles não permitiam que lhe roubasse a alegria. E que alegria é essa, pastor? A alegria de ser participante, a alegria de ter a comunhão com Cristo. Não pode impedir, irmãos. E eu quero encerrar com essa frase. Uma atitude alegre de gratidão abre nossa mente para aprender lições sobre o sofrimento que não aprenderíamos de outro modo. Uma atitude alegre de gratidão abre a minha mente e a sua para aprender lições sobre sofrimento que não aprenderíamos de outro modo. Está muito comum, né? Você seja grato. Eu preciso entender que a oportunidade que Deus me permite ser provado, eu tenho que ser grato a Ele. Porque quando Ele me permite ser provado, eu amadureço, eu cresço,
eu passo a ter uma comunhão íntima com Ele, que é tudo que nós queremos. Eu passo a viver a vida com outros olhos, eu enxergo que há propósito na provação. Eu passo a ser bênção na vida de outras pessoas. Irmãos, é uma gratidão que deve brotar no nosso coração, não pelos açoites, mas pela oportunidade de aprender lições sobre o sofrimento. A oportunidade que temos, irmãos, de viver isso. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor haja sobre as nossas vidas. Toma o nosso coração, Senhor. Que Deus possa trazer entendimento a você que está passando prova e nessa hora, quem sabe, chorando. Ouça o que Deus está lhe dizendo nesse momento. Ouça. Saiba como reagir às provas. Saiba como fazer diante das provações. Deus está clamando a você nesta hora. É tempo de aprender a reagir. Não se surpreenda nunca mais quando você passar por uma prova. Nunca mais, irmão, se surpreenda. Tem um hábito de se alegrar, não pela prova em si, mas porque você se torna participante desse movimento de Deus. Você quer ter comunhão íntima, você quer ser maduro, você quer viver a maturidade em Cristo. Não fuja, reaja. Amém? Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero declarar a vitória do Senhor sobre aqueles que estão vivendo provas. Se você está vivendo alguma prova, está nos ouvindo, você não precisa contar a sua prova, você vai só simplesmente dizer: olha, irmãos, a gente está falando, e a expressão é prova ardente, aquela que você diz: meu Deus, eu não consigo. Tem provas, irmãos, que a gente, né? Mas tem a prova ardente, aquela que é implacável. Pela fé, eu quero que você ponha no grupo: sim, só isso. Você não precisa dizer nada, reconheça. Se você quer viver de uma forma diferente agora no meio da prova, se você entendeu, você pode declarar e dizer assim: a partir de hoje, eu decido suportar com paciência a prova. Eu decido suportar com paciência a prova. E talvez os irmãos não tenham entendido, mas esse versículo de Tiago 1,12 não precisa abrir. Esse versículo tem uma conotação fortíssima, porque ele fala da eternidade. Ele diz que aquele que suporta com paciência as provações e tentações, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Você está colocando aí, Felipe? Tiago 12, 1,12. Só é voltar. Imagine. Olhe bem o que está escrito aí. Olhe bem. Colocou, Felipe? Olhe bem o que está escrito dentro disso. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois, aleluia, depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É intimidade, relacionamento íntimo, profundo. Esse relacionamento não é forjado em bonitas pregações.
Esse relacionamento não é forjado em cânticos maravilhosos. Esse relacionamento não é forjado em ajuntamentos de igrejas que parece que está tudo perfeito. Esse relacionamento é forjado no sofrimento. Esse relacionamento é forjado no entendimento de que provas precisam acontecer na minha vida para que eu amadureça. E eu quero orar por você agora, para que você se liberte desse peso e entenda que Deus lhe deu capacidade de suportar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento onde o Senhor está nos alertando a vivermos uma vida diferenciada em relação às provas, que é tempo de suportar, que o Senhor tem propósito em meio a tudo isso. Quantas vidas agora, Senhor, estão nos ouvindo, que estão vivendo provas terríveis, ardentes provas, que dizem assim, eu não aguento mais, mas o Senhor lhe anima neste momento, o Senhor te levanta e diz a você que você precisa suportar, porque há algo grandioso que vai acontecer, o Senhor vai trabalhar na sua vida. Guarda, Senhor, o nosso coração, guarda a nossa mente, livra-nos de todo mal, Senhor, de todo espírito que se levanta para trazer, Senhor, medo sobre as nossas vidas agora. Deus, que nos levantemos e aceitemos as provas que o Senhor tem nos proposto, para que possamos, ó Pai, ser aprovados, para que possamos ser mais maduros, para que possamos viver uma eternidade gloriosa na Tua presença. Deus, ser conosco nesta hora, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. E que bênção, hein? Eu quero que vocês possam usufruir dessa palavra de uma forma grandiosa, maravilhosa, que vocês possam se alimentar disso, irmãos. Vocês não, nós possamos nos alimentarmos, e que a gente possa descansar no Senhor. Quando vier a prova, não se surpreenda, mas alegrai-vos. Amém? Não há para ter surpresa. Tem uma tradução que diz assim, não estranheis. Não é tempo de estar estranhando, não é tempo de ter surpresa, não é tempo, irmãos, de achar que as coisas vão, né? Não é hora disso, né? Não deve de maneira nenhuma viver sobre isso, irmãos, não é hora. Então, quando vier, não estranhe. Essa palavra surpreendido quer dizer, não fique chocado. Não se choque com o que está acontecendo, né? Não se choque com o que está acontecendo. E isso é importantíssimo, que a gente tenha essa percepção de vida daquilo que a gente está passando. Tem pessoas que ficam chocadas. Meu Deus, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos viver essa verdade? A Bíblia está dizendo que você não deve, né, ficar chocada, você deve simplesmente enfrentar, né? Alegrar-se e dizer, Senhor, eu me alegro pelo Senhor estar fazendo. Então, a ausência, irmãos, desse choque. Olha, pastor, quando vem a prova eu vou ficar chocado, eu vou ficar surpreendido? Não, a ausência desse choque, sabe como é que se chama? Calma. Tenha calma. Pode ser a maior prova da sua vida. Deus está dizendo, olha, fique calmo. A ausência desse choque permitirá que permanecermos calmos. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer, né? Esse é o momento, né, que Deus está tentando trabalhar, nos modelar como seu filho exige. Irmãos, tem coisas que a gente não vai entender. Não fique surpreso quando um teste surgir. Não fique surpreso, não. Não fique surpreso, fique calmo quando o teste surgir. Muito embora a gente não saiba, né, que precisamos aprender certas coisas, Deus sabe. E Ele vai determinar soberanamente que o momento da prova chegou. Deus está nos modelando a imagem de seu Filho, e isso exige provação. Guarde essa frase, não está aí, mas eu quero que você guarde essa frase. Deus está nos modelando a imagem do seu Filho, e isso exige provação. Vou repetir.
Deus está nos modelando a imagem do seu Filho, e isso exige provação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero orar agradecendo por esse tempo. Domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor. Prepare sua mesa, vamos ter esse banquete espiritual, né? Quero pedir que os irmãos continuem orando pela vida da igreja, né? Pelas decisões que nós estamos tomando, pela vida da administração, de Hamilton, né? Do pessoal. Então vamos estar orando para que a gente esteja trabalhando. Precisamos orar, né? Pelas nossas lajes. Estamos aí nesse empenho, orando ao Senhor, né? Dependendo de algumas coisas para concretizar essa questão das lajes. Queremos ver se quando acaba essa pandemia a gente já possa voltar com as lajes prontas. Então vamos estar em oração por isso. Eu quero pedir que os irmãos orem por esse sentido. Queremos agradecer a todos os irmãos contribuintes, ao Senhor, né, à igreja, né, a Deus, aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Agradecer de coração, irmãos, porque também uma prova para todos nós, isso de fidelidade, e assim nós temos procurado caminhar fiéis dentro desse princípio, que é um princípio nosso, os crentes, né, que tem um relacionamento íntimo com o Senhor, né. Quero agradecer por tudo que Deus tem feito na vida da nossa igreja, pelos irmãos, pelos belíssimos trabalhos que têm sido desenvolvidos nas lives, das crianças, ministério infantil, adolescentes, jovens, né, dos adultos. Tem sido realmente uma grande bênção e nós queremos glorificar a Deus por tudo, tá certo? Nós vamos orar encerrando e assim, que Deus nos guarde. Se você está assistindo isso aí, lembre-se do quilo solidário, né, para que você também possa estar ajudando os irmãos mais necessitados. Inscrevam-se no canal, né, do YouTube e curta lá o vídeo, né? Se inscreva, né, apita lá o sininho e curta o vídeo, que vai ser muito importante, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo que vivemos nesse momento. Ó Deus, despede-nos agora, que o Senhor guarde o nosso coração, livra-nos de todo mal, Senhor. Ó Deus, abençoa as famílias. Queremos mais uma vez nos lembrar de Nelito, da mãe de Cláudia, Senhor, que o Senhor esteja agindo sobre essas vidas agora, na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, nos dá um final de semana abençoado. Ó Deus, e que o Senhor esteja derramando as tuas graças em nossas vidas, nos livrando em tempos de dificuldades, ó Pai. Nos ajuda a vencer, Senhor, os obstáculos, nos ajuda a vencer as nossas provas. Que fiquemos calmos, ó Pai, confiantes no Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém. Deus abençoe.
Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. E tudo é pra tua glória. Tudo, e tudo é pra o teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar.